Vamos começar então com o Francisco Kirchgessner, ele que vai correr a Patagonia Run, uma ultramaratona, agora no dia 13 de abril. Francisco, 100 quilômetros de corrida é muita coisa, bicho. Isso, 100 quilômetros de corrida é uma ultramaratona com uma distância bem grande e, para piorar um pouco, era nas montanhas, né? Nossa, tinha como piorar um pouco. É subindo? Mais, né? Subindo e descendo. Você tem uma ascensão total de 4.500 metros. Caramba. Que você sobe e você desce também praticamente a mesma coisa. No total, entre subir e descer, você tem 8.500 metros, 8.600 metros mais ou menos. Legal. Você não chega a 4.000 metros, você chega a 1.800, mas você sobe o equivalente a 4.500 metros. Você, como é que se prepara para uma prova dessa tão longa e tão difícil, uma prova em montanha e com uma distância tão longa a ser percorrida? Isso, a gente tem que fazer devagar para o corpo ir se adaptando a essas distâncias longas, né? Então, no final do ano passado, eu conversei com o meu treinador, com o Alexandre Perdão, falei do plano de fazer a prova. Perdão, como que é? Isso. Alexandre, perdão. Esquenta não, Francisco. Não liga pra ele, só fala. Ignora e segue. Tá. E a gente fez um plano de 15 semanas, sendo 13 de treino e 2 semanas a gente chama de polimento, que são essas 2 últimas semanas, que diminui o volume. Martelinho de ouro, né? Isso, exatamente, para dar o acabamento final. E durante essas 3 semanas a gente foi subindo o volume gradativamente. E fazia 3 semanas com volume alto e uma semana de volume mais baixo. O volume alto chegava a 150, 160 quilômetros na semana. Sendo que a corrida de domingo, que era a corrida longa, desculpa, chegava a 60 quilômetros. E lá a prova acontece, quanto tempo você tem para completar a prova? Como é que funciona essa prova, essa ultramaratona? A largada é dada meia-noite, de sexta para sábado. Você afogou com saliva, espera um pouco. Fica tranquilo, a gente vai descolar uma aguinha para você, porque isso acontece muito por aqui. E Relaxa. de meia-noite, de sexta para sábado, a gente tem 22 horas para completar a prova dos 100 quilômetros. E o tempo médio é 15 horas a 16 horas, que é a previsão que eu pretendo fazer. Quem ganha normalmente faz entre 11 horas e meia essa prova, justamente devido ao relevo que é muito difícil. Você pretende fazer em quantas horas? Entre 15 e 16 horas. Que é um desempenho interessante. Seria um desempenho intermediário, né? Digamos assim, nem entre os mais lentos e nem nos mais rápidos. Né? Quantas pessoas disputam essa prova? É uma prova tradicional? Ela existe há muito tempo? Não, essa prova, a Patagonia Run existe há 4 anos, com várias distâncias, de 10, 21, 42, 63 e 84. E a de 100 km é a segunda edição. Teve o ano passado e essa vai ser a segunda edição que tem de 100 km. E vai muito brasileiro para lá disputar? Vai, esse ano vai, mas para de 100 km não muito. Normalmente vai para as distâncias menores, né? 21, 42, o pessoal vai mais. Toma um vinho aqui, ó. Aqui, ó. Já passa. Obrigado, ET. E no total são 2.000 atletas de toda a América Latina. E na de 100 km é em torno de 200 atletas mais ou menos inscritos. E tem uma região lá, e essa região é fria lá também, né? Sim, fica em São Martín de Los Andes, que é mais ou menos 250 km de Bariloche. A previsão lá, eles dão entre menos 10 e 15 graus. Nossa. Porque justamente como você larga de noite e sobe as montanhas, no alto tem muito vento, então a sensação térmica pode chegar a menos 10 graus. Pode ser que não pegue neve, porque não é época de neve. Às vezes tem um pouquinho de geada ou gelo, mas a sensação térmica é de menos 10. E qual que é o equipamento que você usa para uma prova dessa? A gente tem alguns equipamentos obrigatórios. Você tem que sair de tem vários postos de assistência, mais ou menos a cada 10 quilômetros. Entre 8 e 12 quilômetros tem um posto de assistência. Você é obrigado a sair com, no mínimo, 1,5 litro de água carregando. Então a gente leva uma mochila chamada Camelback. Que ela tem o canudinho, né? Isso, que vai com o canudinho, que facilita. Além disso, a gente tem que levar também alimentação nossa própria para esses intervalos. Barra de cereal? Não barra de cereal, a gente usa... O ET tá entendido, olha só, né? Rapaz. Cara, eu trabalho aqui faz 2 anos e meio. Eu acho que foi a primeira coisa decente que ele falou no ar. Mesmo, cara. De verdade. Foi a primeira pergunta que faz sentido que ele já fez. Parabéns, ET. A barra de cereal... Mas tá errado, né? Não é a mais apropriada, até por causa do organismo, né? Como contém fibras, pode ser que te dê um problema durante uma prova longa. Cocô? Mais ou menos isso, exatamente. Você tem que fazer uma parada técnica. Então, o mais adequado seria um gel de carboidrato e barrinha de proteína que a gente leva. São os mais adequados, né? Mas tem outros tipos também que você pode levar um pãozinho com queijo, alguma coisa assim, que você pode pegar nos próprios postos de assistência. O importante é que você tem que se alimentar no máximo de hora em hora. Entre 40 minutos e 1 hora você tem que se alimentar para o corpo não sofrer uma fadiga. Você tem que parar para fazer essas ou não, pode ter, é obrigado? Continua correndo. Pode correr. Pode correr. Você tem o tempo limite, tem alguns postos que tem o controle de tempo máximo que você tem que passar nele.
Então você não precisa necessariamente parar, lógico. A gente vai fazer algumas paradas, tem 2 postos que você pode trocar de roupa, trocar de tênis. E se afogar que nem agora, que já se afogou com saliva, sentado no estúdio? Dá uma Imagine paradinha. correndo com o pão na boca. Exatamente, dá uma parada, gospe Você não vai e espera recuperar. E qual é a premiação disso aí, Francisco? Tem premiação em dinheiro para os primeiros colocados gerais e premiação para o primeiro, segundo, terceiro de cada categoria, que é por idade, a cada 5 anos ou 10 anos, dependendo se é masculino ou feminino. Mas o objetivo maior, acho que não é nem o prêmio, né? Exatamente. É a participação. O objetivo maior é a participação. São muitos atletas amadores, tem atletas profissionais, mas a maioria deles são amadores, e cada qual adequado à sua, como é que poderia dizer, distância. Então, para alguns, os 10 quilômetros na montanha já vai ser uma superação tão grande quanto quem está fazendo 100 quilômetros. Assim, de 21, de 42, 63, que cada hora que vai se acostumando, você vai crescendo essa distância até chegar numa de 100 quilômetros. Você está nessa de 100? Eu vou na de 100 quilômetros, exatamente. A tua ideia de participar dessa prova foi... Você começou a correr aos pouquinhos e aí percebeu que tinha uma resistência legal? Como é que surgiu a tua intenção de participar de uma prova longa? Eu já corro fazem 13, 14 anos já. Eu já fiz provas de Ironman, provas longas, já fiz maratonas. Curte Ironman? Iron Maiden. E fiz também a Volta à Ilha, que é uma prova grande em resistência. Então, foi adequando o corpo, já fui vendo que aguentava uma foi subindo. E daí, o ano passado, esse objetivo chegou de fazer, nunca fiz uma prova de 100, vamos tentar. Conversei com o técnico, ele falou, vamos adequar. Ele lançou uns treinos logo no começo, no final do ano ali, começo do ano, para ver se eu aguentava o volume. E depois foi adequando o tempo cada semana, né? Cada Francisco, semana você comentou com a gente que você vai passar em média 15, 16 horas correndo. Exatamente. É 15, 16 horas correndo sem parar. Na verdade, a gente fala correndo, mas você vai num ritmo que você tem que encaixar para aguentar essa distância. Claro. E esse tempo. Então, quando tem muita subida lá, a inclinação é muito grande. Eu chego a pegar subidas com inclinação de 34%. Ou seja, uma inclinação muito grande. É bem íngreme, né? Bem íngreme. Você pode parar e seguir, né? Dar uma descansada. Exatamente. Nos postos de assistência pode parar, você pode descansar um pouco. Aí vai de cada um se adaptar, né? Eu nunca, até por causa que o corpo se machuca quando você faz uma prova longa. Então, no treino, eu cheguei no máximo a 55 quilômetros, como eu disse. Lógico que eu fiz um volume acumulado de 110 quilômetros em 3 dias. Então, eu corria 35, no dia seguinte corria 55, no dia seguinte corria 15, para fazer o treino já cansado. Mas lá você pode dar uma parada, o que às vezes é bom e às vezes é ruim. Numa maratona, por exemplo, o pessoal costuma dizer para não parar, numa maratona de 42. Quando escurece, onde é que vocês fazem o dormimento? A gente larga de noite, né? Larga meia-noite e é obrigado a largar com lanternas de cabeça. Esse é um equipamento de segurança básico. E a pilha vai aonde, essa lanterna? Vai na lanterna, ainda bem. Legal, Francisco, muito bacana, cara. 13 de abril, então, a ultramaratona Patagonia Run. E o Francisco Kirchgessner vai estar lá representando aí Curitiba. Vai mais gente com você daqui, Francisco? Eu conheço mais 3 pessoas que vão, uma mulher e 2 homens, o Cid, que treinou comigo, o Rafael Bonato, que também é um ultramaratonista conhecido, que vão para a prova. Que perigo. Que eu sei são esses. Do Brasil tem mais alguns. Legal. Francisco, obrigado pela tua visita aqui pra gente. Boa sorte lá na Patagônia. Obrigado, e eu queria só agradecer também o apoio de algumas empresas que me apoiaram, que é a Rimatur Transportes, a Fórmula Renault, concessionária, a SOSID de identificação de segurança e a Bomblend de Café Gourmet também, que me apoiaram nessa prova para me ajudar a realizar esse desafio. A Rimatur eu conheço, já peguei o ônibus da Rimatur. A Rimatur é famosa, hein? Bacana, Francisco. Obrigado pela visita, obrigado pela presença e boa sorte lá na Patagônia. Obrigado. Francisco Kirchgessner vai disputar a Patagonia Run, ultramaratona, 100 km de corrida, rapaz. Que perigo, cara. Agora em abril. Legal. Vamos voltar a falar de futebol, falar do Paraná Clube. O Irapita Costa tem mais informações sobre o tricolor de Vila Capanema. Dali, Pitã. Beleza, Porto. E a gente volta aqui no Transamérica Esporte.